Bom, beleza. Então, hoje a gente vai começar com esse exemplo aqui. Eu peguei um exercício qualquer aí de programação. Esse site aqui, Dojo Puzzles, é um site onde você pode encontrar vários problemas aí para você praticar, né, a programação. A ideia é você usar esses problemas como uma forma de exercício mesmo, né? Porque se você pega aí outras profissões, sempre tem algum tipo de treinamento que as pessoas acabam fazendo para melhorar as habilidades, né, para também se manter atualizado e até manter aquelas habilidades que você não pratica tanto no dia a dia, mesmo que você trabalhe com programação. Então, se vocês entrarem aqui, vai ter vários exercícios, né? Vários problemas. Esses problemas vão ser de coisas variadas aí, não vai ter nada assim relacionado a um tipo de implementação que você faria se você fosse trabalhar numa empresa, né? São as implementações assim fictícias, somente para a gente praticar realmente as habilidades de programação, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vou mandar o link para vocês aí. É uma forma boa para vocês praticarem também. Tem outros sites que têm exercícios parecidos também, tá? Então, eu peguei um exemplo qualquer aqui, que seria o problema aqui de quebra de linha. Qual que é a ideia deste problema aqui? Então, a ideia aqui é escrever um programa que, dado uma frase e a quantidade de colunas que vão ser exibidas na tela, né, fazer a quebra de linhas sem quebrar as palavras. Por exemplo, se passarmos a frase "um pequeno jabuti xereta viu 10 cegonhas felizes", pedimos para ser exibida em 20 colunas, teríamos a seguinte resposta. Então, na primeira linha, "um pequeno jabuti", na segunda, "xereta viu 10", e na terceira, "cegonhas felizes". Então, a ideia é que você consiga dividir, né, as palavras da frase de modo que nunca extrapole aqui 20 colunas. O que seria uma coluna neste contexto aqui? Cada coluna seria um caractere, né? Então, aqui é uma coluna, duas, três e assim por diante. Então, repare que os espaços contam também. Beleza? Conseguiram entender a ideia? Sim? Tem alguém aí? Sim? Beleza. Então, eu fiz daí duas implementações, uma procedural e uma orientada a objetos, deste problema, tá? Reparem, pessoal, que é um problema bem simples, então a implementação orientada a objetos seria, digamos assim, num cenário real, se vocês realmente tivessem que fazer essa implementação aqui, ela provavelmente seria desnecessária, porque você acaba adicionando um pouco de complexidade na sua implementação, né? É um problema bem simples, se você for aplicar orientação a objetos, ele vai acabar tendo uma complexidade um pouco maior, porque você tem que ter mais classes, tem que ter uma estrutura maior, né? Enquanto que na implementação procedural, se eu usar programação orientada a objetos, a gente acaba implementando tudo aqui num único método, né? Reparem que eu fiz aqui inteiro somente no método main. Beleza? Então não se prendam a isso, tá, gente? Apesar de num cenário real esse problema ser muito pequeno para aplicar a orientação a objetos, pensem como se fosse um problema mais complexo. Só que não tem como eu trazer um problema mais complexo para vocês, senão não daria tempo de explicar, né? E também não daria para vocês entenderem, porque a gente ia perder muito tempo discutindo o domínio de problema, tudo mais, né? E a gente não teria tanto tempo para entender a implementação. Então, quanto mais complexo, maior for o problema, mais tempo a gente leva para entender e também vai ter uma implementação geralmente maior, né? Então, para o contexto da aula, temos que trazer um problema pequeno que seja fácil de entender e aí que vocês consigam entender a implementação e entender a diferença entre a implementação orientada a objetos e a não orientada a objetos. Beleza? Querem que eu repita o enunciado novamente? Conseguiram entender? Podemos partir para a implementação? Beleza, vamos novamente aqui no enunciado, então. Então, o problema de quebra de linha. Hoje em dia, não faz muito sentido a gente pensar nisso, na maioria dos contextos, né? Mas pensem nos computadores antigos, né, que tinha uma resolução limitada, então tinha um número limitado de colunas, onde você poderia exibir um texto, exibir os caracteres, né? Então, nesse contexto, a gente teria que, por exemplo, criar um programinha lá aqui para exibir
uma frase, um texto para o usuário, ele fizesse uma quebra, né, para caber dentro das colunas que fazem parte ali da tela que você está usando para mostrar os dados, de modo que essa quebra, né, não seja uma quebra arbitrária, né, que, por exemplo, poderia simplesmente a cada 20 caracteres ir lá e inserir uma quebra de linha, né, e beleza, estaria dentro das 20 colunas. Porém, se eu fizer uma quebra em um lugar qualquer, pode ser que eu quebre uma palavra no meio, né? E aí ficaria meio ruim de fazer a leitura. Então a ideia é que você permitir que o seu texto seja exibido dentro das colunas determinadas, né? E que não quebre nenhuma palavra no meio. Então você quer somente mostrar o texto, quebrando em linhas de acordo com o número de colunas que você tem disponível, sem necessariamente sem permitir que as palavras sejam quebradas no meio, tá? Então temos o exemplo aqui que essa frase ela foi quebrada em 3 linhas para que todas as linhas coubessem dentro das 20 colunas, lembrando que cada caractere corresponde a uma coluna, inclusive os espaços em branco, tá? Reparem também que algumas linhas são menores do que as outras, né? Então, por exemplo, a linha do meio aqui não atinge as 20 colunas. Mas por que ela foi quebrada aqui? Porque se eu colocasse cegonhas aqui nessa linha, as cegonhas não iam caber dentro das 20 colunas e ela ia ficar quebrada no meio, né? Então ela teve que ser jogada para a linha seguinte, de modo a não quebrar nenhuma palavra no meio. Beleza? Deu para entender, gente? Beleza, então. Então, continuando agora, eu vou mostrar qual que é a implementação que eu fiz sem utilizar a orientação a objetos. Então, reparem que é um problema bem simples, né? Então, a implementação também ela é bem pequena. Então, aqui, pessoal, basicamente a gente começa criando uma variável chamada scanner, que o objetivo dela é receber os dados que o usuário digita, né? Porque a gente está usando ali a linha de comando para interação com o usuário. E aí, temos aqui o systemout, que é digamos, uma variável estática presente na classe system, né, do Java, onde ela fornece para a gente uma saída padrão. E no caso aqui, a saída padrão é a própria linha de comando também. Então a gente vai jogar esse texto aqui, nessa string na saída padrão, dizendo para o usuário digitar a frase. E a gente vai usar a classe, a variável scanner, né, para a gente ler o que o usuário digitar. Depois, a gente vai pedir a quantidade de colunas, porque no problema aqui a gente deu um exemplo, né, de 20 colunas, mas dependendo do contexto, pode ser que eu queira mais ou menos colunas. Então, o usuário tem que ter a liberdade ali de digitar a quantidade de colunas. E aí eu vou usar novamente o scanner para ler a quantidade de colunas. Feito isso, essa próxima linha aqui, 16, eu faço uma operação de split, que seria você dividir uma string. Essa operação, né, esse método split, você passa um parâmetro para ele que você diz qual que é o critério que ele vai utilizar para quebrar essa string em várias substrings, né? Então, reparem que ele quebra a string e retorna um array de strings, onde cada posição vai ser um pedaço da string que ele quebrou. No caso aqui, qual que é a minha ideia? Como eu quero que as palavras fiquem inteiras, eu pedi para ele quebrar nos espaços em branco. Então, no caso aqui do exemplo, um pequeno jabuti, tal, em cada espaço em branco aqui que tiver, né, entre as palavras, ele vai criar uma substring. Então, a primeira substring vai ser essa, a segunda essa, a terceira essa e assim por diante. Então, ele vai dividindo a string nos espaços em branco, né? E ele faz isso porque eu passei essa expressão aqui. Eu não sei se vocês já estudaram em alguma disciplina expressões regulares, já ouviram falar? Não? Então, se vocês não ouviram falar, provavelmente até o final do curso vocês vão ouvir falar, vocês vão utilizar ainda, porque é um recurso muito útil e muito importante aí na programação. E é um recurso que vocês podem acabar até usando em outros contextos, tá, gente? Num próprio editor de texto, como o Notepad++ aqui, a busca dele tem busca tanto por palavras normais, assim, né? Você digitar uma palavra aqui e ele buscar, como também uma busca por expressão regular.
basicamente você marca aqui, você vai colocar uma expressão aqui que, digamos, seria uma expressão mais genérica do que você especificar diretamente a string que você quer buscar, né? Então, no nosso caso, a gente usou ali uma expressão regular para pegar qualquer espaço em branco, seja um espaço com a barra de espaço, seja um tab, né? Seja até um enter, eu acho que ele acaba pegando. Então, qualquer espaço em branco, essa expressão vai pegar e ele vai usar, então, esse caractere para dividir a string entre várias substrings, tá? Então, a expressão regular pode ser usada tanto para fazer buscas num texto, como também para você fazer substituições, né? Ela tem várias utilidades, então acho legal vocês depois darem uma pesquisada e estudar, porque vai ser, com certeza, muito útil para vocês no futuro, tá, gente? Tanto é que a gente, nesse próprio exemplo aqui, a gente está utilizando uma expressão regular. Se eu utilizar isso, seria um pouquinho mais difícil da gente fazer essa implementação, tá? Beleza até aqui, gente? Entenderam o que é expressão regular? Ou as implementações que eu fiz até aqui, deu para entender? Beleza. Então, feita essa quebra, como eu falei para vocês, basicamente ele vai dividir lá, de acordo com o caractere que eu passei aqui, né, de acordo com a expressão regular que eu coloquei aqui, e ele vai me retornar esse array com, em cada posição do array, uma palavra que estava dentro da frase. E aí, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é ver quais palavras vão em quais linhas, né? De acordo com a quantidade de colunas que o usuário desejar. E aí, para isso, eu fiz esse for aqui, percorrendo as palavras que eu peguei com base na frase que foi dividida nos espaços em brancos. E aí, no começo aqui, o que eu faço? Eu vejo se o resultado vai ser a string quebrada em várias linhas, tá? Que é, no caso aqui do exemplo, seria esse daqui. Então, minha variável resultado, ela vai receber a string final, que vai ser, basicamente, se fosse esse exemplo, seria essa string aqui, tá? Então, a cada iteração que eu faço, eu vejo qual que seria o tamanho da linha atual, né? Caso eu adicionasse essa palavra que eu estou percorrendo no momento. Então, ele pega a palavra, o tamanho dela, mais a quantidade de caracteres que já tinha na linha, mais um, que seria o espaço para colocar essa palavra, né? Porque se eu tenho palavras antes, eu tenho que dar um espaço para colocar a próxima palavra. Eu vejo se esse tamanho aqui, após adicionar essa palavra, seria maior, né, do que a quantidade de colunas que eu tenho disponível. Então, se ele for maior, quer dizer que eu não posso adicionar essa palavra, porque ela faria com que ele extrapolasse o tamanho, né? Então, eu tenho que jogar uma quebra de linha, que é este comando aqui. Então, eu falo, ó, resultado, adiciona uma quebra de linha aí, porque a próxima palavra que eu for adicionar vai ser na linha seguinte. Então, ele adiciona, né, quebra de linha, e zero o contador, porque agora eu estou começando uma nova linha, então eu não tenho nenhum caractere nessa linha ainda, então não tem nenhuma coluna preenchida. Se não, né, se ele não for maior que a quantidade de colunas, quer dizer que eu posso adicionar, né? E aqui, esse segundo if, né, else if aqui, eu coloquei por causa do seguinte. Pensem, por exemplo, na primeira palavra de cada linha, né? Se eu estou começando o processo agora, na primeira palavra não vai ter nenhuma antes, né? Então não tem por que eu colocar um espaço antes de colocar essa palavra. Por outro lado, se a linha já tiver caracteres, né? Então, se essa variável aqui já for maior que zero, quer dizer que já adicionei outras palavras nessa linha. Então, eu devo colocar um espaço para que não fique as palavras coladas. Ao adicionar esse espaço, eu tenho que incrementar o contador com o tamanho correspondente, né? Se eu coloquei um caractere, adiciono mais um. E por fim, eu adiciono a palavra na string e também pego a quantidade, né, de caracteres dessa palavra e acrescento no contador, tá? Então, basicamente essa é a lógica da implementação. Quebro a frase de acordo com os espaços, né, entre as palavras, e aí depois, a cada palavra percorrida, eu vou vendo se ao adicionar essa palavra eu extrapolaria o número de colunas. Caso não aconteça, eu posso adicionar a palavra naquela linha e ir para a próxima iteração. E aí eu vou usando essas variáveis aqui para fazer o controle, né? Quantidade de colunas em cada linha, e aqui é a variável que vai agregando o resultado final. Beleza? E aí, feito esse processo, eu
imprimo o resultado na tela. Vou mostrar para vocês aqui a execução, né? Então, vamos executar aqui. Então, digite a frase, vou pegar aqui do nosso exemplo, tá? Vou colocar 20 colunas, igual está no exemplo ali. E aí ele vai dar o nosso resultado aqui. Não sei se deu para enxergar aí, ficou muito pequeno. Conseguiram acompanhar, pessoal? Não precisa entender totalmente a lógica, tá? É só entender a forma como eu implementei, principalmente pensando aí nos conceitos de programação orientada a objetos, de programação procedural, né? Entender a forma como eu implementei esse problema, tá? Não precisa necessariamente entender toda a lógica, principalmente do for aqui, que para quem está vendo a primeira vez, eu acho que pode ser um pouquinho difícil de entender, né? Mas depois que vocês derem uma olhada com mais calma, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, essa lógica que vocês não precisam entender totalmente, mas só a ideia geral já dá para a gente continuar. Beleza? Podemos continuar, então? Não entenderam nada? Entenderam alguma coisa? Perguntas? Beleza, então, só resumindo, entraram alguns atrasados aí, né? Então, vou voltar aqui. Então, o que a gente estava vendo, pessoal, que entrou depois, é um exemplo, né, de implementação que seria procedural, né? Ou seja, sem usar orientação a objetos. E como que a gente transformaria essa implementação em uma implementação usando orientação a objetos? A gente pegou esse exemplo aqui, né, do quebra de linha, está disponível nesse site Dojo Puzzles. E a ideia desse problema é basicamente, dado uma frase, e um número de colunas que eu tenho disponível, né, para exibir essa frase, eu mostrar essa frase quebrando ela em várias linhas, sem dividir nenhuma palavra no meio, de modo que ela caiba dentro das colunas especificadas. Então, aqui no exemplo, foi pegar essa frase com 20 colunas disponíveis, então eu vou dividindo ela, de acordo com essa quantidade de colunas disponíveis, em 3 linhas, no caso aqui, né? Sem quebrar nenhuma palavra no meio, tá? O que mais? E aí, lembrando que cada caractere aqui da string representa uma coluna diferente, né? Então, aqui eu tenho uma coluna, duas, três, assim por diante, né? Cada caractere é uma coluna, beleza? Então, foi essa implementação que a gente acabou de ver aqui, usando uma implementação aqui padrão, sem usar nenhuma orientação a objetos, tá? Agora, pessoal, vou mostrar como seria uma possível implementação orientada a objetos. Reparem aqui que eu tenho dividindo um pacote separado aqui, né, as classes da implementação orientada a objetos. E só para esse pequeno problema foram aqui tudo isso de classe, 4 classes aqui para a gente fazer essa implementação, tá? Mas vocês vão ver que cada classe tem pequenas responsabilidades, né? Implementações bem pequenas também, tá? Por que que a gente divide em tantas classes assim? Porque a ideia é a gente separar primeiro as responsabilidades, né? Igual eu falei para vocês. Cada classe faz um tipo de funcionalidade diferente, né, dentro do sistema. E também para a gente aplicar aí os conceitos de programação orientada a objetos. Eu falo isso porque na programação procedural também daria para eu dividir, né, isso aqui em alguns métodos diferentes. Por exemplo, poderia pegar aqui, extrair um método a partir desse trecho aqui, por exemplo. Deixa eu ver se ele vai sugerir. Então, eu poderia dividir o código dessa forma também, né? Recebo aqui a quantidade de colunas, o array de palavras e simplesmente criaria um método ali responsável por gerar o nosso resultado. Então, poderia aqui gerar resultado, por exemplo. Aqui eu já estou dividindo as responsabilidades, não estou dividindo em classes, mas estou dividindo em métodos diferentes. Inclusive, muitos de vocês fizeram nos trabalhos implementações parecidas com essa, né?
com métodos estáticos, muitos casos aí todos os métodos na mesma classe, né? Então, isso aqui já é uma divisão de responsabilidades, já é melhor do que colocar tudo num método só, mas ainda você não está aplicando a orientação a objetos, tá? Beleza? Então, vamos comparar um pouco, né? Por que orientação a objetos, por que essa implementação aqui, né, mesmo eu extraindo os métodos, não é uma implementação orientada a objetos? Primeiro, pessoal, quando você está analisando um código, ou você está escrevendo seu próprio código, uma das características que você pode observar é se você está misturando responsabilidades que a gente chama de responsabilidades transversais diferentes. O que seria uma responsabilidade transversal? É uma responsabilidade que ela, digamos, faz parte de vários componentes, várias funcionalidades do sistema. Exemplos bem claros disso que vocês vão entender com facilidade é a própria interação com o usuário, a persistência de dados, né, por exemplo, no banco de dados, o tratamento de exceções, o gerenciamento aí de concorrência no software. Então, são preocupações que você tem no software, e essas preocupações, elas afetam, basicamente, quase todas as implementações, né? Só que se você deixar esse código misturado, né, com todas as funcionalidades, você vai ter um código que a gente chama aí de código espaguete, que basicamente você mistura tudo numa coisa só. Não sei se alguns de vocês têm experiência com outras linguagens, como, por exemplo, o PHP, né? Uma coisa que fica bem claro aqui, né? Que dá para fazer no PHP, e se você aplicar incorretamente aí a separação de responsabilidades, você fica com um código bem esquisito. É que no PHP, por exemplo, você pode misturar tanto no mesmo arquivo código HTML, junto com o código SQL, junto com o seu próprio código PHP, com JavaScript, enfim, você vai tendo várias, digamos, linguagens aí diferentes, né? Com várias responsabilidades diferentes, sendo misturadas ali no mesmo arquivo, né? E como vocês podem imaginar, isso para manutenção fica terrível, né? Então, por que a gente tem que separar uma classe específica para persistência no banco, uma classe específica para interação com o usuário? Justamente para você ter um código que fique mais fácil de você manter e alterar no futuro, né? Se você precisar corrigir um bug, você vai ter um código mais fácil de entender e mais fácil de alterar, né? E a mesma coisa se você precisar fazer funcionalidades novas. Você vai ter ali uma organização muito maior, tá? Então, por isso que a gente tem que separar. Não quer dizer que vai estar errado a implementação misturada. Se funcionar, né, se você tiver feito a implementação corretamente, para o usuário não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas, por outro lado, para quem está mantendo aquele software, que vai ser você e seus colegas, pode ser que a vida se torne muito difícil. Então, por isso que a gente tem que ter essa separação aí de responsabilidades, tá? Então, um primeiro sintoma que a gente observa nessa implementação aqui é que eu estou misturando a interação com o usuário, no nosso caso aqui pela linha de comando, né? Usando os prints, o scanner, com a minha lógica, né? Que basicamente isso aqui já faz parte da lógica, porque eu estou processando a entrada que o usuário forneceu. Esse aqui estava tudo no mesmo método também, né? Que é basicamente o algoritmo de transformação da string. Também estava misturado, né? Então, basicamente, a gente tem duas responsabilidades diferentes aqui misturadas, porque é um software bem pequeno, né? Então, qual que é a minha ideia com o exemplo aqui? Dividir isso em algumas, digamos, camadas diferentes. Essa estrutura aqui vocês vão ver parecida em muitos frameworks que vocês vão utilizar, frameworks de programação web, mobile, né? Vocês vão ver que o próprio framework já traz essa estrutura para vocês e vamos tentar entender um pouco por que a gente tem essa estrutura, né? Então, aqui no meu caso, a primeira classe que eu fiz foi essa daqui, onde eu tenho o método main. Lembrando que no Java, o método main é o ponto de entrada do programa, né? Então, quando eu dou um executar ali, né? Mando executar, ele vai começar a execução linha a linha por aqui, né? Então, eu tenho que ter esse método. Se eu não tiver esse método, o Java não consegue começar a execução. Então, aqui, simplesmente, eu só faço algumas operações, que é criar os objetos que eu vou utilizar, que é um objeto chamado controller e um objeto chamado view, onde o controller recebe por parâmetro, no construtor dele, né, a view. E aí eu chamo o método inicializar do controller, que vai começar a execução do software, né. Então, esse método aqui,
dentro da classe controller tem o objetivo de começar a execução das operações do software, tá? Qual que é a ideia do controller? Nessa estrutura que eu criei aqui, pessoal, a ideia é você ter uma classe que ela é responsável por, digamos, gerenciar as interações do usuário com o software, né? E gerenciar, fazer um intermédio entre essas interações do usuário com o software e como que as classes do software vão processar as requisições do usuário, né? Então, o usuário ele vai digitar informações, ele vai receber, né, saídas, e o controller que faz o processamento aí para faz o intermédio aí para pegar as informações necessárias para mostrar para o usuário e também pegar as informações que o usuário digitar e passar para as classes que vão processar essas informações. Então, ela faz esse intermédio como se fosse um maestro ali, intermediando ali as operações que acontecem no sistema entre o usuário e as classes do sistema, tá? Então, ela vai usar a view para interagir com o usuário, né? Então, a view basicamente só faz a interação com o usuário. Se a gente entrar aqui, ela não tem nenhum processamento, nada do tipo. Só coloquei algumas validações aqui, nesse método que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, basicamente, ela só é responsável por fazer a interação com o usuário. E aí, para isso, ela usa esses dois atributos, que é o entrada e saída. São as mesmas classes que a gente usou lá na implementação procedural, só que eu joguei ela aqui em atributos porque são objetos que a gente vai usar em vários métodos diferentes. Então, uma coisa, já exemplificando, né, vocês pediram para mostrar o que vocês fizeram aí de não orientado a objetos, né? Uma coisa que vocês faziam era o seguinte, quando eu tinha que usar algum objeto, né, algum dado, em vários métodos diferentes na implementação, o que vocês acabavam fazendo é sair passando por parâmetro esses objetos pelos diferentes métodos que vocês implementavam. Então, ao invés de ter isso aqui salvo num atributo, né, para ser chamado tranquilamente por qualquer método que precisar utilizar esses atributos, vocês colocavam eles como parâmetros, né, como por exemplo aqui, colocava scanner, e aí eu tinha que sempre sair passando por parâmetros objetos que vão ser utilizados pelos diferentes métodos. Só que isso aqui já é uma violação da programação orientada a objetos. Se você está tendo que passar por parâmetro, provavelmente esse dado que você está passando por parâmetro, esse objeto, esse dado, ele deveria ser um atributo do seu objeto, tá? Principalmente se é um mesmo objeto que você passa em vários métodos diferentes da classe, tá? Então, reparem nisso. Se você está fazendo uma implementação desse jeito, provavelmente o parâmetro deveria ser, na verdade, um atributo dos seus objetos. E esse atributo ele pode ser preenchido quando você já cria o objeto, né? Igual eu fiz no caso aqui da classe quebra-linha view. Beleza? Deu para entender até aqui, gente? Querem fazer alguma pergunta? Que eu faça, comente alguma coisa específica? Isso, Adler. Na verdade, não é só para o usuário dar a entrada nos dados, né? Ele é responsável por toda a interação que o software tem com o usuário, né? Então, ele tanto vai ser para o usuário fornecer entradas, como também você, o seu software, né? Fornecer resultados, saídas para o usuário. Então, ele é responsável pelo processo de entrada e saída de dados do software, tá? Mais alguma coisa? Tá, então, vou continuar aqui, tá? Então, quebra-linha view, ele faz processo de entrada e saída dos dados do software, beleza? Quebra-linha controller faz intermédio entre as diferentes classes que têm essas diferentes responsabilidades, seja de interação, seja de realizar o processamento dos dados, né? Então, ela faz esse intermédio. E então, dando continuidade aqui, né, na implementação, ela vai chamar a view para exibir as saídas para o usuário, como essa frase aqui, né? Software de quebra de linhas. Aí depois ele vai chamar esse método aqui, executar quebra-linha, que basicamente ele pede para a view solicitar os dados ao usuário, né? Então, solicitar dados, ele vai lá, fala para o usuário digitar a frase, digitar a quantidade de colunas, né? E faz a validação dessas entradas também, né? Então, ele valida se a frase é válida,
ou seja, se a frase ela tem algum caractere, né? Porque não faz sentido eu fazer esse processamento numa string vazia. E se o usuário digitou de fato um número de colunas. Aqui no caso eu fiz apenas para ver se ele não digitou uma entrada que não é um valor inteiro, né? Então tento fazer a conversão para inteiro, se falhar, né? Se cair aqui nesse catch é porque falhou a conversão, eu digo que eu tenho uma entrada inválida. Eu poderia fazer aqui também um outro if, né? Se o número de colunas for menor ou igual a zero, por exemplo, e não tem como eu ter zero colunas, porque daí não dá para exibir nada, nem um número de colunas negativos, né? Então eu tenho que dizer também que é um número de colunas inválidas também, né? Então o usuário teria que digitar novamente. Então se isso aqui for verdadeiro ou isso aqui for verdadeiro, ele vai voltar, executar novamente esse laço, né? Vai imprimir essa frase entrada inválida e o usuário vai ter que digitar novamente agora a entrada correta, né? Beleza? Então, a forma de validação que já é feita direto na view. Isso aqui, pessoal, é meio controverso, tá? Tem gente que vai dizer que teria que fazer a validação fora da view, né? Porque seria uma regra de negócio. Mas se vocês pegarem hoje, principalmente softwares aí web, mobile, muita coisa é feita na view, né? Porque hoje em dia as implementações da view, elas são mais ricas, né? Então, a gente tem frameworks melhores e tal. Tem uma tendência, por exemplo, em desenvolvimento web de usar bastante o JavaScript, né? Então, a maioria dos softwares web que você pegar, ou mobile, muito provavelmente a validação vai ser toda feita na própria web, né? Então, se for, na própria view. Então, se for um software web, a validação provavelmente vai ser feita ali com JavaScript e HTML na página, né? E pode ter uma segunda validação, se for um dado aí muito sensível, válido na página, e posso validar novamente dentro das regras de negócio do meu sistema, né? Então, por exemplo, aqui, a classe quebra-linhas seria responsável pelas regras de negócio, né, por fazer os processamentos das entradas, e eu poderia colocar a validação novamente aqui se eu achasse que é necessário, tá? Então, eu posso ter uma validação dupla internamente e também na view, se eu quiser, ou somente na view, se for uma coisa que não me preocupe tanto, tá? Então, no caso aqui, eu fiz a validação na view. Aí os dados que o usuário digitar são jogados nas variáveis, nos atributos frase e número colunas, tá? E aí depois, para processar esses atributos, eu pego aqui no controller e uso aqui o método getFrase, getNúmeroColunas, para pegar essa informação e usar ela para fazer o processamento aqui na classe quebra-linhas, tá? Então, quebra-linhas, chama aqui o construtor de quebra-linhas, passando essa informação, ela vai ser jogada em dois atributos também, né? Frase, número, colunas. E aí, ao chamar o método quebrar, ele vai fazer aquele algoritmo que eu já expliquei para vocês ali na implementação procedural, é exatamente a mesma coisa. E sempre que o usuário quiser, ele pode chamar aí o método get frase quebrada para pegar o resultado aqui desse processamento, tá? Reparem que eu fiz uma coisa aqui, o método quebrar é privado, né? E a primeira vez que é chamado get frase quebrada, né? E esse atributo vai estar nulo, ele faz o processamento e retorna o resultado. Por que eu fiz a implementação dessa forma? Porque provavelmente, hipoteticamente, pode ser que eu queira, do mesmo objeto, chamar mais de uma vez o get frase quebrada, né? Se eu já tiver feito o processamento, não tem por que eu fazer novamente esse mesmo processamento, né? Então, eu simplesmente pego aqui no atributo frase quebrada o resultado do processamento anterior, não preciso executar novamente esse método quebrar, o que vai me economizar um tempo de processamento. No contexto desse exemplo aqui, pessoal, esse tempo ele é irrisório, tá? Não faria diferença nenhuma nenhuma diferença perceptível aí para o usuário. Mas agora pense que se fosse uma operação mais complexa, que exige um tempo maior de processamento, consuma mais memória, mais processador, né? Então, nesse caso, faria sentido eu armazenar o resultado desse processamento, se não for necessário eu realizá-lo novamente, né? Então, seria uma forma de, digamos, otimizar aí a sua implementação. Beleza? Eu poderia também, pessoal, ter deixado esse método aqui público, ao invés de privado, e exigir que ele seja chamado, né, sempre que eu quisesse processar essa informação. Então, aqui, ao invés de simplesmente chamar get frase quebrada, teria que chamar aqui
quebrar, e depois chamar o get frase quebrada, tá? Por que eu não fiz dessa forma? Porque dessa forma fica um pouco mais propício a erros, né? Se eu esqueci de chamar esse método aqui, e eu chamar esse carinha aqui, já vai me retornar um valor nulo, né? Então já vai ser um resultado, vai provavelmente ter um bug ali no meu software. Se eu deixar ele interno ali, o processamento dele, eu garanto que sempre que o usuário chamar esse método aqui, o processamento, né, da quebra de linhas vai ser realizado porque eu tenho essa implementação aqui, beleza? Por isso que eu deixei dessa forma aqui. Eu poderia também, pessoal, se eu quisesse, nesse próprio método já retornar diretamente o resultado. Só que daí eu não fico com ele armazenado no final, né? Sempre que eu quiser pegar essa string quebrada, né, essa frase quebrada em várias linhas, teria que executar tudo novamente esse algoritmo aqui, beleza? Não vou dizer que uma implementação é melhor que a outra e tudo mais, todas essas que eu falei são válidas. Vai dar mais do estilo, né, de programação que você está desenvolvendo, né? E o que você quer otimizar, a forma como você quer que seja utilizada essa classe que você está implementando, né? Então, uma coisa muito importante quando a gente cria uma classe é sempre a gente pensar em qual seria a forma ideal de utilizar essa classe, sendo eu quem vai usar ela, né, para criar um objeto e chamar os métodos desse objeto, ou seja, até outras pessoas da minha equipe de desenvolvimento que vão utilizar. Então, eu tenho que pensar com bastante cuidado quais seriam os métodos públicos, porque isso vai determinar a forma como as pessoas, né, que vão programar, né, que vão utilizar essa implementação, vão utilizar essa classe, tá? Então, se eu fizer de qualquer jeito, com qualquer método público, qualquer método privado ali, sem ter um critério bem estabelecido, pode ser que minha implementação fique ruim de ser utilizada, né? E fique propícia a bugs também, tá? Beleza, gente? Então, essa é a implementação orientada a objetos aí, conforme vocês pediram. Se eu executar aqui, vai ser basicamente ali o mesmo comportamento, né? A única diferença é que no caso eu tenho as validações, né, na implementação procedural eu não fiz, mas poderia ter feito também. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 10 colunas. Ele quebrou aqui para mim em 3 linhas no caso. Se eu quiser executar novamente, posso dar um sim lá e começar tudo de novo, tá? Então é essa implementação aí que eu queria mostrar para vocês. Alguma dúvida? Tudo certo? Então, beleza, gente. Eu vou disponibilizar essa implementação para vocês darem uma olhada depois. Na verdade, ela já está aqui num repositório que eu tenho compartilhado com vocês no GitHub. Vou fazer o commit e depois aviso vocês quando estiver lá online, tá? Beleza? Então, pessoal, agora podemos dar continuidade à parte conceitual. A gente tem pouquinho tempo, mas queria pelo menos começar aí com a parte de herança, beleza? Querem tirar alguma dúvida antes? Bom, então vamos falar um pouco sobre herança. Então, na aula passada, vocês perguntaram o que seria herança, o que seria composição, né? Eu lembro que alguém perguntou o que era composição, porque eu estaria meio confuso. Então, eu gosto de explicar os dois juntos, porque eles são conceitos aí que são muitas vezes aplicados um no lugar do outro, quando não deveria, né? Então, tem casos em que eu deveria usar composição, mas a pessoa acaba usando herança, né? Ao contrário, não acontece muito, mas muitas vezes, quando deveria ser composição, acabam usando herança, né? Então, a herança, basicamente, né, ela também é conhecida como generalização, consiste em você definir uma classe, né, que eu chamo aqui de subclasse, com base em outra existente, que seria a superclasse. Então, é como se fosse uma hierarquia ali, né, de tipos, onde a subclasse, ela tem exatamente as mesmas características da superclasse, só que ela vai ter algumas características diferentes também. Então, por que tem esse nome herança? Porque a subclasse, ela herda todas as características da superclasse. E o que seriam as características? Seriam os
métodos e os atributos que tem na superclasse. Então, tudo que tem na superclasse, em termos de métodos e atributos, vai existir também na subclasse. E mais importante que isso, na verdade, a forma como deveria ser pensado, né, para utilizar a herança, é que você estabelece uma relação de tipo e subtipo. O que seria isso? Quando eu falo a palavra tipo, o que vem à mente de vocês no contexto de programação? O que vocês pensam? O que seria um tipo? Ninguém? Um modelo? Seria tipo um modelo do quê, por exemplo? Modelo de dados, um modelo de... Do que seria? Um grupo de coisas com as mesmas características, certo? Então, o tipo seria ali uma referência, né? Então, como vocês falaram aí, para um conjunto aí de coisas que vai ter a mesma característica, né? Ou um modelo para coisas com essa que vão seguir esse mesmo modelo, né? Beleza. Então, se a gente pensa ali, vocês estão estudando C, né? Em algoritmos 2, correto? Em C, a gente não tem a programação orientada a objetos, né? Mas a gente tem lá os tipos de dados, né? Temos lá o tipo inteiro, né? Caractere, assim como a gente tem no Java também, né? Com algumas diferenças, mas tem os tipos lá no C também, né? Então, quando você pensa nisso, qual que é o objetivo desses tipos? É quando você, por exemplo, criar uma variável, você saber, né, o que tipo de informação que vai ser guardada ali e como que você pode processar essa informação lá, que tipo de dado, né, vai ser guardado naquela variável e como que você pode processar esse dado, né, que tipo de operações que você pode fazer, né, e tudo mais. Então, ele te dá um norte ali de como manipular, né, determinado dado que vai ser ali recebido pelo seu programa de alguma forma, né. Então, o inteiro eu processo de uma forma, caractere de outro. No Java temos o tipo string, que também tem outras características, e propósitos diferentes também, né. Então, pessoal, é normal a gente pensar que eu vou usar tipos específicos para situações específicas, né, de acordo com o propósito deles. Então, não vou querer usar uma string para fazer uma operação onde eu preciso fazer contas numéricas ali, onde eu teria que usar números inteiros, por exemplo, né? Se eu tenho o tipo int, eu vou usar o tipo int para fazer as operações matemáticas ali com os números inteiros, né? Não vou usar string para isso, porque string não é o tipo de dado adequado para isso, correto? As classes, pessoal, é exatamente a mesma ideia. Cada classe é um tipo de dado no seu sistema, só que é um tipo de dado um pouco mais complexo. Por quê? Porque as classes, elas geralmente vão ter múltiplos atributos ali, né? Então, não vai ser somente por exemplo, o inteiro é só um valor inteiro ali que vai ser guardado naquela variável, né? Quando você cria uma classe, né, um objeto de uma classe, não, geralmente você vai ter agregar diferentes ali atributos naquela classe, e ela vai então guardar múltiplos dados diferentes também, né? Então, ela é um tipo também, e aí cada classe vai ser um tipo que você vai usar para um propósito diferente, né? Então, sempre que vocês forem criar as classes no seu sistema orientado a objetos, pensem, qual que é o propósito dessa classe? Como que eu utilizaria ela, né? Em que contexto essa classe seria válida de ser utilizada por mim, né, para criar objetos a partir dela, ou por outros programadores também para criar objetos a partir dessa classe. Então, sempre pensar na classe como sendo um tipo também, e não somente uma coisa que não tem nada a ver, nenhuma coisa separada, só um arquivo para você escrever código. A classe não é só um arquivo para você escrever código, você está definindo um novo tipo de dado dentro do seu sistema, tá? Tanto é que, pessoal, se vocês pegarem as classes que vocês utilizam ali do próprio Java, todas elas têm essas características que a gente discutiu, né? Elas têm um propósito, né? E ela vai fornecer métodos ali, atributos para
para que esse propósito seja alcançado. Então, se a gente fala da string, por exemplo, a string é um tipo de dado muito comum, que a gente até trata ela como se fosse um tipo primitivo, mas ela não é, né? A string ela é uma classe também, né? Se você olhar aqui, você pega uma implementação aberta do Java e olhar a implementação da string, você vai ver que é uma classe como as classes que vocês implementam, né? Tendo atributos e tendo métodos dela também, beleza? Então, é isso. E no caso da string, fica bem claro para vocês pensar qual que é o propósito dela, né? Ela tem aí cenários onde ela é utilizada, né? Onde ela deve ser utilizada, que são cenários onde o tipo string se encaixa. A mesma coisa vai ser as nossas classes. Se eu crio uma classe como quebra-linha view, ela é um tipo de dado também, e eu sei que eu vou utilizar ela quando eu tiver que fazer a interação com o usuário dentro desse sistema aqui. Beleza? Outro tipo muito comum que existe, né, que a gente usa bastante, eu pelo menos, é o tipo list, que é um tipo aí, no caso é uma interface, que é um tipo especial de classe que a gente vai vendo, não vai dar tempo da gente ver hoje, onde ele define basicamente qualquer estrutura, né, de implementações que fornecem aí diferentes formas de você ter uma lista de objetos. Então, o list ele tem várias implementações diferentes, que basicamente aqui essa interface ela define quais são as características básicas dessas implementações diferentes. E aí, no caso da interface, a gente tem um procedimento aí parecido com a herança, que a gente chama de implementação de interface, mas é a mesma ideia. Então, quem implementa a interface list, ele vai ser como se fosse uma subclasse de list, né? E ele vai ter as mesmas características de list, né? Com pequenas particularidades. Então, se a gente olhar as implementações diferentes ali de list, a gente vai ver que cada uma tem formas diferentes, talvez, de armazenar os objetos que vai ter naquela lista, formas de ordenar diferente, umas vão ser thread safe, outras não, então tem várias características diferentes ali, e aí essas características são especificadas nas subclasses, né, e é isso que diferencia elas da superclasse, tá? Então, quando tem uma herança, a subclasse ela vai herdar as mesmas características da superclasse, mas ela pode ter características diferentes também, pode ter métodos adicionais, atributos adicionais, e você vai estabelecer essa relação de tipo e subtipo. Então, se eu tenho uma classe que implementa list, essa classe com certeza tem que ser uma lista, tem que se comportar como uma lista. Não tem como eu implementar, sei lá, qualquer outra coisa ali, por exemplo, uma classe pessoa implementar a interface list. Não faz sentido nenhum, porque é um tipo de relação que não existe. O tipo list não tem nada a ver com o tipo pessoa, por exemplo. Beleza? Então, é gente, a gente já estendeu bastante aí, né, do tempo da aula. Na aula que vem eu vou continuar, então, falando da herança, né? Explicar um pouco do porquê usar herança, quais cenários usar herança, e aí depois a gente vê a diferença entre herança e composição. Mas só para adiantar, pessoal, composição basicamente é quando você tem um objeto que ele possui ou é parte de outros objetos. Então, quando você tem aqui, por exemplo, o quebra-linha controller, ele tem um atributo do tipo quebra-linha view. Eu tenho uma composição aqui, porque o quebra-linha controller está sendo composto pelo comportamento do quebra-linha view. Então, essa é a forma ideal de reusar comportamento, tá? Se tem uma implementação que eu quero reusar em outro lugar, provavelmente a forma mais correta vai ser, na maioria dos cenários, usar a composição, que basicamente é você ter um atributo do tipo desse objeto que você vai reusar o comportamento, você tem uma variável local aqui no método que vai instanciar também esse objeto, enfim, você ter alguma variável ou atributo que você acesse o objeto que fornece o comportamento que você precisa usar dentro dessa implementação aqui, tá? Então, isso que é composição. E ela é ideal aí para o reuso. Beleza, gente? Alguma dúvida antes da gente encerrar? Tranquilo? Então, beleza, gente. Então, se vocês quiserem botar em prática o que a gente viu hoje, peguem a lista de exercícios que está lá no Moodle e tentem começar a fazer os exercícios aplicando aí os princípios de orientação a objetos, separando em classes, em métodos, sem usar métodos estáticos. Se estiver passando muitos objetos por parâmetro, provavelmente esses objetos teriam que ser atributos, tá? Então, vai dando uma olhada nessas características e tentar aplicar elas
porque às vezes aqui eu falando tá bem fácil de entender, mas na hora que a gente for aplicar na prática é mais difícil, e aí vocês acabam travando. Então é bom já ir fazendo exercícios, aplicando, para vocês conseguirem de fato aprender, né, aplicar isso na prática e conseguir de fato ter esse conhecimento consolidado. Beleza? E não tenham aí medo também, não fiquem se martirizando por estar fazendo uma implementação que não está totalmente orientada a objetos, até porque esse é um cenário ideal que a maioria não faz, tá, gente? Se vocês forem nas empresas, ver a implementação, as minhas próprias implementações mesmo, muitas vezes eu acabo violando em alguns momentos aí a orientação a objetos, porque não tem como a gente seguir 100% sempre. Às vezes uma implementação procedural vai ser mais rápida, vai ser mais adequada naquele contexto, né? Não tem por que eu ficar complicando para sempre ficar aplicando a orientação a objetos, tá? Então tentem aplicando. Aqui no contexto da disciplina, tentem ser o mais restritos possíveis, aplicar da forma mais restrita possível a orientação a objetos, mas depois, na vida profissional de vocês, vocês vão ver que a orientação a objetos está longe de ser aí usada corretamente em todo lugar, tá? Então amanhã temos atendimento, quem quiser pode me procurar, tá? E aí por hoje era somente isso. Boa noite para vocês aí, até a próxima, tá?